Tribunal de Justiça do Estado sediou na última semana de outubro de 2019 o primeiro Fórum Nacional dos Juizados do Torcedor e Grandes Eventos do Brasil. O evento foi realizado no Palácio da Justiça, na capital, e debateu o comportamento social nos estádios. Na abertura do encontro, um documentário com a retrospectiva dos fatos mais violentos dentro de estádios foi apresentado. 2009, estádio Couto Pereira, Curitiba, revoltados com um empate por 1-1 que rebaixou o Curitiba. A pacificação nos estádios e nos locais de eventos, ela é fundamental e se exercita também e se possibilita o exercício da cidadania, assegurando a tranquilidade para que todos que frequentam esses ambientes assim possam ingressar e permanecer aproveitando os eventos com toda a segurança possível. Todos nós que participamos deste evento sabemos que essa matéria jurisdicional é extremamente peculiar, porque ela, além de envolver uma multidisciplinariedade, não é? Vários atores participam desta cena jurídica, ela também envolve em grande dose a emoção e a paixão. A palestra que abriu o encontro tratou da vivência do judiciário dentro dos estádios de futebol, apresentada pelo titular do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, o juiz Marco Aurélio Martins Xavier, que destacou as mudanças ocorridas a partir do Estatuto do Torcedor. O objetivo fundamental, do ponto de vista institucional, é criar um canal de comunicação nacional entre todos os juizados do torcedor, de modo que exista um funcionamento harmônico. Justamente isso que se debate hoje aqui. Uma série de providências, né, de coisas mais ostensivas, de coisas mais instrutivas, de começar em casa, de começar no colégio. Eu diria que é uma metáfora da sociedade, diria que é a síntese da sociedade. Um campo de futebol ali naquele espectro geográfico de não mais que 2 hectares, 3 hectares, é um imenso laboratório de aperfeiçoamento de costumes que se refletem no todo da sociedade. Nós começamos no combate à violência direta, dos torcedores se agredindo, evoluímos para o combate ao racismo, passamos pelo combate agora também à questão da discriminação da mulher e estamos cada vez mais dentro deste imenso laboratório que é o mundo do futebol. Os jornalistas e radialistas participaram do debate Mídia Desportiva na Prevenção da Violência nos Estádios e nos Grandes Eventos. O juiz corregedor Luiz Felipe Severo Desessartes mediou a conversa. A apresentadora Débora de Oliveira enfatizou a importância de trabalhar a questão com as crianças. Acho que a gente tem que ter muita responsabilidade na forma como a gente aborda os assuntos, na forma como a gente trata as nossas notícias. Eu, no meu trabalho, hoje eu tenho um público infantil muito grande e a gente tenta já transformar nas crianças aquele algo humano do esporte, né? O futebol a gente perde. E na vida a gente perde, então é natural que a gente perca às vezes e eu acho que a gente tem que começar a trabalhar sementinha por sementinha a transformação da visão do torcedor do esporte. Os papéis e as contribuições para a prevenção da violência no futebol foram debatidos por dirigentes de clubes, ex-dirigentes, técnicos de futebol, ex-jogadores, comentaristas esportivos e líderes de torcida organizada. O preconceito de gênero e a discriminação de mulheres no ambiente dos estádios estiveram entre os temas debatidos durante o Fonajute. O debate, mediado pelo titular do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos de Porto Alegre, juiz Marco Aurélio Martins Xavier, apontou avanços no ambiente do futebol. Campanhas de conscientização, como a que foi realizada pelo Internacional e o Grêmio este ano, são contribuições que ajudaram a atingir essa realidade, de acordo com os painelistas. Procuramos a Prefeitura de Porto Alegre, todas as suas ferramentas, porque esse é um problema de público, né? E colocamos as dependências do ginásio Gigantinho para abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade. O Grêmio foi convocado pelo vice-prefeito Gustavo Paim, na hora abraçou a ideia e foi uma ação feita em conjunto, mostrando que juntos a gente pode fazer muita coisa boa, não só para Porto Alegre, mas também pelo Rio Grande do Sul. Muito mais do que uma solução definitiva,
muito mais do que uma solução, vamos dizer assim, que possa ter resolvido o problema dos moradores de rua, mas foi um gesto de solidariedade. São esses gestos que culturalmente fazem as pessoas sensibilizarem pelos problemas e possam alterar seus comportamentos ou a visão sobre isso. Os presidentes da dupla Grenal falaram sobre as pautas que consideram importantes na garantia da segurança nos estádios. São as conscientizações, são as campanhas de prevenção, a mudança de hábitos do comportamento do estádio, o disciplinamento das torcidas organizadas cada vez mais próximas dos controles, que acabam divergindo. Quer dizer, tem torcidas organizadas ótimas, que têm um comportamento basicamente de torcer, são proativas dos clubes e tudo mais. O problema todo quando chega no nível da transgressão, da delinquência, do uso excessivo de drogas, do excesso que prejudica o clube no comportamento, que gera multas, que geram, vamos dizer, transgressões de protocolos de jogo. Mas eu acho que um bom exemplo da importância dos clubes para diminuir e distensionar o ambiente futebolístico é o exemplo. E com toda a modéstia, acho que o Dr. Romildo, que está fazendo um grande trabalho à frente do nosso rival, e a maneira como nós nos relacionamos é uma maneira de demonstrar para ambas as torcidas que a nossa rivalidade fica dentro do campo e fora de campo nós somos apenas adversários. Para tornar os estádios de futebol lugares seguros e pacificados, é preciso mudar uma mentalidade há muito tempo enraizada, a de que por lá tudo é permitido. Parece que o futebol é uma sociedade à parte, e não é. As pessoas que estão no nosso convívio diariamente são as mesmas que vão no futebol. Então a gente não pode fazer essa distinção de que no espaço do esporte haja a possibilidade dessas manifestações de intolerância. Hoje, Márcio é comentarista esportivo, mas já foi árbitro de futebol. Ele deixou a carreira depois de um jogo em que sofreu racismo. E a única maneira que eu tinha de avançar nessa temática era denunciar e não me calar. Que parece que dentro do futebol ainda tem um código de silêncio, onde os fatos que acontecem com relação a preconceito, racismo, homofobia, machismo e entre outros, ainda ele é velado. Com uma provocação à plateia, a primeira e única mulher à frente de um juizado do torcedor no Brasil defendeu a abertura de mais espaços como o dela às mulheres. É um campo naturalmente masculino, todo mundo sabe disso, mas não me agrada a existência de termos apenas uma única mulher. Eu gostaria que tivéssemos muitas, para que a gente pudesse realmente passar as experiências de como a abordagem feita por um colega do gênero masculino é diferente do que nós, mulheres, sentimos na pele. Você na condição de jornalista e tantas outras mulheres que trabalham dentro de locais, de ambientes masculinos. A jornalista esportiva Kelly Costa, que sofreu preconceito durante a atuação profissional e que deu início ao movimento #Deixa Ela Trabalhar, foi uma das painelistas. O vídeo ganhou repercussão internacional, com depoimentos de jornalistas que denunciam o assédio moral, sexual e o machismo. Kelly destacou os resultados que o movimento trouxe. A criação do movimento Deixa Ela Trabalhar, ele já é uma espécie de encorajamento, né? Porque vários jornalistas, cerca de 100 de todo o Brasil, se reuniram para fazer um vídeo manifesto e dizer que não se conformam mais em passar por situações de violência, de assédio moral, assédio sexual, nos seus ambientes de trabalho e também, isso eu me refiro a redações, mas também nos estádios de futebol, nas ruas, quando estão fazendo alguma cobertura esportiva. Ex-jogadores Yarley e Mazzaropi também participaram desse debate e falaram sobre o que acreditam que funciona para levar a paz para os estádios. Que a gente possa trazer de volta para os estádios aquela boa convivência, a convivência harmoniosa, né, do lazer, do prazer, né, da harmonia entre os torcedores. E nós já tivemos provas disso aí, né, nos 2 ou 3 grenais que nós foram feitas aí a torcida mista e mostraram que é viável, é possível sim, você ir para dentro do estádio e ter uma convivência sadia, salutar. Inclusive, em 2006, eu era capitão do Internacional, juntamente com o Sandro Goiano, que era capitão do Grêmio. A gente fez um clássico da paz, né, justamente para alertar sobre todo esse problema que estava havendo dentro dos estádios, fora dos estádios, né? Então, parte dos jogadores, que são os ídolos, ter também essa consciência que dentro de campo a gente tem que ter uma boa conduta.
né? Porque a gente transmite isso para fora das quatro linhas. O Estatuto do Torcedor, as questões processuais e a prevenção da violência foram a base dos debates do último dia do fórum. Uma carta com o resultado dos 3 dias de discussões foi divulgada no encerramento do Fonajut. No último dia de trabalho, os dirigentes dos setores jurídicos da dupla Grenal apresentaram o painel sobre a responsabilidade civil, juntamente com o desembargador Francisco José Mech, do Tribunal de Justiça do Estado. E nós aqui discutimos então a responsabilidade civil, né, no Estatuto do Torcedor, no Código Civil, no Código do Consumidor e na legislação extravagante. E queremos também incentivar a criação de mais juizados. Alguns criticam que isso é um juizado de luxo. Ao contrário, ele é um juizado que está lá no local e resolve as questões instantaneamente, imediatamente. O diretor jurídico do Grêmio defendeu uma mudança no artigo 19 do Estatuto do Torcedor. Porque a lei ela não cria sequer um critério para a desconsideração da personalidade jurídica. Ela fixa de forma solidária, e não é nem subsidiária, uma responsabilidade objetiva, ou seja, que não prescinde de culpa. Então, a nossa preocupação é que a legislação, da forma como está posta, ela afaste o bom dirigente. Aquela pessoa que tem alguma coisa a perder, que tem responsabilidade, vai pensar 10 vezes antes de assumir um cargo de dirigente, porque ele poderá fazer tudo o que deveria ser feito, tudo que estava ao seu alcance e ainda assim ser responsabilizado. Nós comungamos da mesma posição. Há uma discussão entre os aplicadores do direito, né? A lei ela dá margem para que haja uma responsabilização, tecnicamente nós chamamos de objetiva, ou seja, que os clubes e os dirigentes sejam responsabilizados mesmo que não tenham nada realizado ou deixado de fazer para aquele resultado, isso é sem culpa, né? E nós achamos que assim é muito gravoso, que isso inviabiliza praticamente, quer dizer, como foi dito, que as pessoas não queiram ser dirigentes dos clubes. O titular da coordenadoria do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Estado fez um balanço do fórum e comentou sobre a questão levantada pelos dirigentes. É uma lei que inovou a responsabilidade civil, que é extremamente objetiva e desconsidera a pessoa jurídica não só do clube, mas também, eventualmente, para atingir os dirigentes das associações. E isso é preocupante, eu acho que está sendo pouco debatido e nós aqui debatemos amplamente para que se tenha uma perspectiva, uma proposta de alteração legislativa. A prevenção da violência pelos órgãos de segurança do Estado e os papéis das polícias militar e civil fizeram parte dos painéis finais do encontro e contaram com a contribuição do comandante-geral da Brigada Militar e da chefe de polícia do Estado. Que essa integração com os próprios clubes de futebol também são fundamentais, porque eles nos trazem muitos recursos. Por exemplo, cito aqui as câmeras de segurança que foram instaladas em ambos os grandes estádios, que são fundamentais para a identificação da autoria de determinados crimes que lá aconteçam e até para impedir que isso aconteça dentro dos estádios. A evolução dos estádios está em crescente avanço. Isso, para quem vai ao estádio, é uma melhoria muito grande. Antes era um ambiente eminentemente masculino e hoje é um ambiente plural. Então a Brigada Militar tem pautado a sua conduta nesses avanços. O Fonajut é um encontro inédito no país e foi idealizado pela Coordenadoria do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Tribunal de Justiça Gaúcho. A carta geral, divulgada ao final do encontro, contém 5 principais pontos. Recomenda a criação de coordenadorias para os juizados do torcedor dos outros estados. Sugere a criação de juizados do torcedor em locais onde haja afluência significativa de público. Reconhece esses juizados como ferramenta para a pacificação e estimula a criação de parcerias. Vamos trabalhar em questões processuais, no sentido de formatarmos decisões, enunciados, e que serão distribuídos a todos os estados da federação, de maneira a contribuir para um aperfeiçoamento também e essa troca de ideias, de experiências, questões processuais, questões de direito material. O objetivo é a gente criar enunciados que inspirem
os tribunais e os juizados do torcedor do Brasil inteiro em relação à atuação nos estádios e nos grandes eventos. E se percebeu ali que há uma mobilização muito grande dos clubes, dos agentes públicos, das federações, no sentido de qualificar esse espaço e torná-lo um espaço social importante para a gente desenvolver e procurar contribuir com grandes causas, inclusive para a função jurisdicional. É um evento importante, sem dúvida, sediando esse primeiro encontro e evento envolvendo os juizados. Demonstra a preocupação que todas as entidades que administram tanto a justiça quanto o esporte têm com relação a esse tema, que é um problema, infelizmente, da nossa sociedade, mas eu acredito que em conjunto a gente vai conseguir caminhar para um bom termo e quem sabe aí, no futuro próximo a gente conseguir erradicar todo esse problema, tanto da violência quanto outras questões que estão surgindo dentro dos nossos estádios, que o futebol seja só um jogo e um evento festivo.